No vídeo de hoje eu vou te mostrar um passo a passo que não deu certo. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Pense e Decore. E realmente esse passo a passo não deu certo. O título que você leu não está errado. Então, se você não quer se frustrar, não assista esse vídeo. Mas se você quiser aprender algo novo, ver que realmente nem tudo aqui pela internet dá certo, fica aí até o final que você vai ver o que aprontei nesse vídeo. Aqui no Pense e Decore tem uma série de vídeos que chama Teste DIY, onde eu testo algumas técnicas que estão aí espalhadas pela internet. Tem outros vídeos dessa série, eu vou deixar aqui no card, onde eu mostro outras técnicas que eu testo aqui com vocês ao vivo para ver se dá certo ou não. E o teste de hoje é de uma mistura para fazer vasinhos ou objetos que imitem um cimento. Ele vai ficar com uma cara de cimento, mas é uma mistura de gesso com rejunte, aquele pó para rejunte. Então eu fiz os testes, eu queria fazer um vaso, uma peça, e eu comecei separando as formas. Como todas as técnicas que eu vi aqui pela internet, eu separei potes plásticos que não fossem tão rígidos, que fossem mais flexíveis, para na hora de desenformar, tirar da forma, ser um pouco mais fácil. E eu utilizei dois potes, um maior e um menor. Para fixar um dentro do outro e eles não se soltarem, eu utilizei cola quente. Depois da forma pronta, fui para a mistura. E a mistura são partes iguais de gesso e de rejunte. Eu utilizei um rejunte cinza, que é para deixar ali a peça com a cara mais próxima do cimento, e o gesso comum. Esses você encontra em lojas de material de construção. Então eu misturei os dois pós, os dois componentes, com água até formar uma pasta não muito grossa. Não pode ser muito grossa nem muito fina, tem que ficar aí numa textura como se fosse massa de bolo. Já nesse ponto do passo a passo tem uma coisa que me incomoda muito. Essa massa ela começa a reagir e ela começa a secar muito rápido. Então você tem que trabalhar muito rápido, tem que ser muito ágil em misturar, já deixar ela no ponto certo para colocar na forma. Se você esperar um pouquinho, já passa do ponto, ela começa a endurecer e você não consegue aquela massa maleável para dispor dentro da forma. Então é uma coisa que me incomoda um pouco, essa questão de ter que trabalhar muito rápido. E eu não parei por aqui, eu queria ser um pouco mais ousado. Eu vi em vários passo a passos aí o pessoal colocando algumas gotinhas daquele corante xadrez para deixar ela com marmorizado, para dar um efeito marmorizado. Coloca umas gotinhas de xadrez e mexe a massa para distribuir um pouco esse corante e manchar, realmente deixar aquelas manchas. Só que eu, como tenho um pouquinho de experiência aqui com alguns materiais, eu não acho que o xadrez puro ele seja a melhor opção, porque ele é um componente para ser misturado, não é para ser colocado de uma maneira que ele fique concentrado. Então eu fiz esse passo, só que com tinta PVA. Eu utilizei a tinta PVA preta, coloquei algumas gotinhas na massa, passei ali uma madeirinha, uma colher para dar uma distribuída, mas não misturar por completo, e coloquei dentro da forma. A princípio daria o mesmo efeito, só que com tinta. E fui aguardar a secagem da peça. Em vários tutoriais que eu vi aí na internet, o pessoal fala que seca super rápido, que em 40 minutos, no máximo 2 horas está seco. Só que não seca tão rápido assim. Ficou um dia inteiro, passou 24 horas e ainda não estava completamente seco. Tive que deixar bastante tempo até secar. Outra coisa que falaram também que você poderia colocar no sol. Eu não aconselho nenhum desses tipos de peças você colocar no sol, nem mesmo a de cimento, nem de argamassa, porque pode acontecer alguma reação indesejável. Então eu deixei passar bastante tempo até secar e aí que começa todos os problemas.
Aqui já tá a peça seca e de cara eu já vi que não deu certo. Pode não ter dado certo por inúmeros motivos. Talvez se eu fosse fazer agora novamente uma peça com essa mistura eu faria de uma forma diferente. Mas aqui é um vídeo realidade, como se você estivesse fazendo aí na sua casa. Então foi a primeira peça que eu fiz, um teste que realmente não funcionou. E por quê? Porque já de cara dá pra ver essas rachaduras, umas rachaduras imensas no fundo da peça, o que seria o meu vaso. A minha ideia era fazer um vaso de largo, porém baixo, porque eu queria fazer um arranjo só com folhagens bem baixinho ali, ele com aquela cara de cimento, mas não rolou. Tentei desenformar, para desenformar foi muito fácil. Em todos os tutoriais que eu vi, a maioria deles não untava forma com óleo. Não precisa, porque o gesso, por ser um material tão seco, e ele retrai um pouco, então em qualquer, dependendo, só se você colocar em alguma forma que seja muito rígida, muito dura. Mas se for maleável, com plástico maleável, não precisa, porque ela vai se soltar de uma maneira muito fácil, e foi isso que aconteceu aqui. Só que se soltou e quebrou em vários pedaços, aí, então não adiantou muita coisa. Foi um DIY que não deu certo. Ainda tentei recuperar o que eu pensei. Vou recuperar e vou fazer uma peça aí num estilo oriental, que ela tem uma emenda e depois eu passo ali um filete dourado. Mas nem assim, também não rolou. Tentei emendar, passei, tinha aqui duas opções de cola que dariam certo para consertar essa peça, que normalmente isso funciona com vasinhos de cimento. Se o vasinho de cimento quebrar, quando ele já estiver seco, você pode colar ali e fazer uma gambiarra que funciona. Nesse caso não funcionou. Tentei colar as peças com uma cola branca, deixei secar, passei uma camada de cola branca por fora também para ver se dava uma resistência, mas é uma peça que fica extremamente frágil, muito esfarelada. Eu simplesmente não gostei dessa mistura. E esse é um vídeo para você, de repente, se você está com pouco material, não tentar fazer, porque você vai se frustrar, não é uma mistura aprovada. Aqui, pelo menos no teste DIY, eu reprovei essa mistura, não achei uma mistura muito legal para trabalhar. Se você gosta de trabalhar com gesso, objetos de gesso, normalmente tem algumas pecinhas pequenas ou apliques, pequenas peças, talvez essa mistura funcione da mesma maneira que funcionaria com o gesso puro, sem nenhuma mistura. Mas a misturar ele para fazer vasos e tudo mais não funciona. E tá aqui, ó, o vaso. Eu tenho até medo de pegar ele e de se desmanchar. Ele tá aqui com rachadura principal em 3 pedaços, só que dá para perceber que é uma coisa que vai desmanchar a qualquer momento. Não fica um acabamento tão legal, ele fica lisinho, mas não é algo legal, solta muito pozinho, mesmo depois de permeabilizado, ele continua meio que soltando alguma coisa que incomoda. Não achei legal, pelo menos no meu teste eu não aprovei. Me conta aí se você já fez algum teste com esse material aí na sua casa e deu certo. De repente, se fosse uma pecinha menor, daria certo. Mas para um vaso, eu não gostei muito dessa técnica. Acho que tem técnicas melhores. A técnica da argamassa pura, por si, já é uma técnica que super funciona. Você vai conseguir o mesmo efeito. Mas essa aqui, no teste DIY, foi reprovado. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, que ele te ajudou a não desperdiçar materiais. E se você quiser aí ver outras maneiras de fazer vasinhos de cimento, ou tem uma playlist completa aqui no canal só com objetos de cimento, e nos outros vídeos todos deram certo. Então clica aqui, vai lá, vê a playlist, aproveita que você está em casa, dá para fazer, porque cimento quase todo mundo tem em casa, né? Um restinho de cimento de obra, argamassa, então dá para se divertir aí criando peças. Aguardo vocês num próximo vídeo com uma outra ideia. Então é isso, tchau! No vídeo de hoje eu vou te mostrar um passo a passo que não deu certo. Eu acho que vai ser legal isso, sabia? Que o povo vai falar, isso mesmo, se não dá certo tem que mostrar. É. Depois da forma pronta,